Olá, eu sou Luciano Oliveira, sou engenheiro mecânico e vou estar numa série de 10 vídeos apresentando o Roadmap, uma perspectiva simplificada do caminho para a indústria 4.0. Este é o 6º vídeo da série Roadmap, onde abordaremos análise descritiva com IoT. O que a gente pode ter de aplicação em termos de manutenção e eficiência energética? Então, quais são as perguntas importantes aqui nesse tema, né? Do ponto de vista de manutenção? A gente quer, implantando tecnologia de indústria 4.0, detectar anomalia nos equipamentos, saber se ele está operando fora das especificações. A gente quer prever se um ativo pode falhar em um futuro próximo. Então, a gente quer saber isso também, né? A gente pode querer saber qual é a vida útil restante de uma máquina, né? Então, essa máquina, ela vai durar mais 10 anos, mais 1 ano, mais 20 anos, né? Através dos dados, a gente consegue determinar isso também. Identificar as principais causas de falha de um ativo, né? Então, por que ela está falhando, né? Ou então identificar as ações de manutenção que precisam ser realizadas, né? Em que momento que a gente precisa se preparar para essa manutenção, né? E em qual ativo que a gente precisa se preparar, né? Então, as questões de manutenção, elas são muito críticas. Pega indústrias de processo, por exemplo, petróleo, refinarias, indústria plástica, petroquímica, né? Então, essas questões de processo, elas são muito críticas. Uma falha de operação numa máquina dessas, ela pode ter um risco grande de acidentes graves. Então, por isso é importante fazer esse monitoramento de forma preditiva. Aí, alguns exemplos, né? Como é que a gente pode trazer as tecnologias habilitadoras para dentro desse ambiente de indústria 4.0? Sensoriamento, né? Então, sensoriar os ativos, né? Os equipamentos, né? Com IoT, né? Então, um exemplo prático, né? É um dispositivo, né? Esse dispositivo que eu trouxe aqui de exemplo, né? É o Scan Motor da WEG. Ele é acoplado, é uma peça que é acoplada através de um parafuso no motor, né? E ele tem condições de capturar sinais desse motor, né? Em termos de vibração, horas de utilização, né? Então, ele faz medições de vibração, para quem conhece um pouco manutenção de máquinas e equipamentos, né? Vibração em 3 eixos, espectro de vibração, diagnóstico de desbalanceamento, medição de temperatura de superfície, né? Que isso é crítico para a vida útil do motor também. Estimativa de carga, ele consegue prever, né? Ele consegue detectar, né? Potência, velocidade, né? E o tempo de operação do motor. Imagina se a gente consegue isso em tempo real e a gente compara esses dados com dados de operação normal do motor. Por exemplo, eu tenho uma tabela de operação que diz que a vibração, ela tem que ter uma vibração em velocidade de 70 metros por segundo. E eu vejo que ele extrapolou os 70 metros por segundo, ele está com 110 metros por segundo, né? Essa vibração medida em velocidade, né? Então, isso pode me indicar problemas, sobrecarga, isso pode me indicar uma série de coisas que eu posso ter problema. E dependendo da quantidade de dados que eu tenho no histórico, ele pode fazer predições em quanto tempo esse motor pode falhar com esses dados que estão sendo coletados, né? E eu posso ter tudo isso também em tempo real e disponível no celular, por exemplo. Um outro exemplo, né, seria fazer uma coleta de informações em termos de consumo energético, né, através de analisadores de energia. Então, através de um analisador de energia, né, consegue-se detectar lá tensão, potências, correntes, né, gráficos históricos, temperatura, através de dispositivos de temperatura, harmônicas do sistema, consigo fazer uma análise de dados, né? E algum sistema como esse também, eu consigo colocar lá o valor do quilowatt-hora, né? E consigo definir, né? Consigo mensurar qual vai ser o meu custo de energia, né? Que eu vou ter naqueles determinados ativos, né? Então, imaginem, nós com informações mecânicas e informações elétricas, quantas coisas a inteligência artificial pode fazer em termos de
predição do que vai acontecer com esse ativo, né? Então, esse é o potencial das tecnologias habilitadoras. Pequenas empresas podem ter tecnologias 4.0? Podem, né? E aí eu trago um exemplo muito simples. Claro que isso não é uma aplicação em ambiente industrial, mas eu posso ter algumas aplicações teste, piloto, por exemplo, né, com eletrônica de robistas, por exemplo, né? Então, utilizando lá placas Arduino, né? Uma placa Arduino como essa hoje encontra no mercado por menos de R$50, né? Então, algumas placas aí são bem baratas, né? Aqui falando de um esquema simples de um analisador de energia, né? Um sensor de corrente, um transformador de corrente, né? Uma plaquinha, né? E um visor. Perfeito. Ainda assim, eu posso ligar o meu Arduino com o computador e mandar todas essas informações em tempo real para a nuvem. Eu consigo, com uma solução, vamos dizer assim, de R$100, fazer uma aplicação de IoT, né? E hoje isso é feito com muita tranquilidade. O outro exemplo, né, que eu dei, né, de análise de vibração, o mesmo Arduino, a mesma placa Arduino, com um sensor de vibração, né, um sensor semelhante ao que a gente tem nos celulares, né, um sensor, um acelerômetro, né, que a gente coloca na máquina, tem aquisição de dados, também eu posso mandar isso para a nuvem e aí a inteligência artificial trabalha em cima desses dados aí, né? Então, soluções aí, eu arbitraria aqui abaixo de R$100 nos dias de hoje. Bases para manutenção. Como bases, temos algumas ferramentas como 5S, gestão visual, registros e indicadores de manutenção, manutenção produtiva total, também conhecido como TPM, metodologia PDCA para custos de manutenção, metodologia PDCA para disponibilidade de equipamentos, metodologia PDCA para eficiência energética. E essas questões de registros de indicadores e os ciclos PDCA para custos de manutenção, disponibilidade de equipamento e eficiência energética estão diretamente relacionadas ao planejamento e controle da manutenção. Como disse o professor Vicente Falconi, gerenciar é resolver problemas. Vamos ao exemplo. Temos um gráfico de um indicador da indústria, onde temos nas barras em azuis o passado, 2018-1, 2018-2, temos um indicador de 2019, estratificado mês a mês, temos abaixo uma linha de benchmark e temos o ano de 2020. Neste indicador, quanto menor o valor, melhor. Temos então uma linha de meta, onde nós gostaríamos de atingir este valor ao final do ano de 2020, e todos os valores que são diferentes da meta, eles são os problemas que devem ser resolvidos. Então nós temos nesse ponto essa diferença entre a linha de meta e o indicador, um problema, um problema, um problema. A meta ela é caracterizada por 3 fatores. O objetivo mensurável, neste caso, reduzir o custo de manutenção, o valor, 50%, e o prazo até dezembro de 2020. Eu recomendo o livro do professor Vicente Falconi, Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. 10 perguntas para controle de manutenção. Qual o custo de manutenção global da sua empresa? Quais os equipamentos representam 80% destes custos? Existe uma análise estratificada destes custos? Qual o percentual de manutenção programada e manutenção não programada, em quantidade e em tempo? Qual o percentual de manutenção por objetivo, corretiva, preventiva ou preditiva?
Como funciona a cadeia de ajuda para manutenção? Existe um programa 5S efetivo e gerenciado nas áreas de operações e produção? Existe aplicação de metodologia de soluções de problemas para a redução dos custos de manutenção? Qual é o custo do estoque de reposição de peças? Há uma análise de custos de estoque de reposição em relação ao tempo de reposição dessas peças, levando em consideração o tempo de parada do equipamento, o tipo de manutenção e o custo do equipamento parado? Todas essas são questões importantes do ponto de vista do controle de manutenção. Claro, existem outros fatores a considerar, porém trouxe aqui algumas reflexões para que pensemos em controle de manutenção. Temos a questão da classificação dos equipamentos. Essa classificação eu tirei do artigo escrito por Fabro e Baldisserelli e fala sobre 5 tópicos onde nós podemos analisar a perspectiva da criticidade ou de equipamentos-chaves, na perspectiva da manufatura, da qualidade, da manutenção, do meio ambiente e da segurança. Então, quando avaliamos, por exemplo, a manufatura, vamos avaliar a carga de máquina. O equipamento, ele trabalha 3 turnos, ele trabalha em 2 turnos ou ele trabalha em 1 turno? Se ele trabalha em 3 turnos, neste critério, ele recebe a nota 4 para esta categoria. Em relação à substituição da máquina, ela é possível de ser substituída? Não é possível de ser substituída? Dependendo de como é a máquina, a nossa nota pode ser 4 se ela for impossível de ser substituída. Então, assim se faz todas as avaliações dos critérios e se tem um valor total somatório para todos os equipamentos. Podendo-se também colocar pesos específicos para cada uma dessas categorias. Esta avaliação, essa classificação dos equipamentos é importante para entendermos do nosso parque fabril quais os equipamentos são chaves e dependem de um gerenciamento, de um planejamento e controle de manutenção mais próximos. 10 perguntas para o controle da disponibilidade. Quais são os equipamentos-chave no processo? Quais os critérios para a definição desses equipamentos? Qual é a disponibilidade dos equipamentos-chave? Qual o custo da não disponibilidade por hora nos equipamentos-chave para o processo produtivo? Os equipamentos-chave estão operando dentro das condições nominais? Existem instruções de trabalho de verificações de rotina pelo operador do equipamento? Existem planos de manutenção para os equipamentos críticos? Existem rotinas planejadas de capacitações de operadores de operação? Existem registros e indicadores de inspeções, manutenções, paradas, falhas, erros e reporte dos equipamentos-chave? Indicadores de produção são analisados em conjunto com indicadores de processo e indicadores de manutenção para identificar possíveis correlações de causa e efeito entre falhas de produto e falhas no processo e nos parâmetros. Existe aplicação de uma metodologia de solução de problemas para o aumento da disponibilidade de equipamentos-chave? Agora, 10 perguntas para o gerenciamento em eficiência energética. Em relação ao consumo de energia, quais são os equipamentos responsáveis por 80% do consumo total? Destes equipamentos,
Qual o perfil de consumo, quantidade de consumo e percentual por classificação dos sistemas? De ar comprimido, sistema térmico, sistemas motrizes, sistemas de iluminação ou sistemas de geração de frio? Para os maiores sistemas consumidores, quais são as perdas energéticas? Quanto as perdas representam em valor e em percentual no total do valor do consumo? Quais ações podem ser realizadas para reduzir as perdas? Ações sem investimento, apenas com OPEX, apenas com custos de manutenção interna, e com investimento, com CAPEX, que são investimentos programados no budget, normalmente para o próximo período. Qual a projeção de payback para as ações de redução de perdas com relação à redução de consumo? Das duas categorias, na categoria sem investimento, apenas com OPEX, e na categoria com investimento, através do CAPEX. A gestão de energia como monitoramento de indicadores e ações, caso necessário, para a manutenção da eficiência energética? Há aplicação de metodologia PDCA para a gestão de energia? Quais são os custos com energia, custos de ponta, fora de ponta, demanda, multas, bandeiras, geradores, mercado livre? Quais as melhores configurações entre utilização dos sistemas energéticos e os modelos de custo conforme a questão acima, questão 9. Vamos pensar agora, de forma prática, todas essas perguntas, como que nós poderíamos estruturar um passo a passo dentro da sua empresa, dentro da nossa organização, utilizando o ciclo PDCA. Então, como primeiro ponto, poderíamos fazer a classificação dos equipamentos, utilizando o critério da tabela apresentada. Inicie fazendo a classificação dos equipamentos. Identifique quem são os 20% dos equipamentos mais críticos, que são os equipamentos-chave que merecem uma atenção mais próxima do planejamento e do controle da manutenção. Em relação aos custos de manutenção, nesse caso, o objetivo é reduzir os custos com manutenção. Como primeiro ponto, levante os custos de manutenção geral. Faça um gráfico de Pareto dos custos por equipamento e identifique em quais estão alocados 80% dos custos totais. Analise as informações e os equipamentos buscando identificar causas raízes desses custos. Defina as ações que possam eliminar as causas raízes e reduzir custos de manutenção. Disponibilidade de equipamento. Como objetivo é aumentar a disponibilidade dos equipamentos. Utilize um diário de bordo para levantamento de paradas de equipamento, tempo, causa, frequência. Faça um gráfico de Pareto das paradas por equipamento e identifique em qual está alocado 80% das paradas totais. Analise as informações e os equipamentos buscando identificar causas raízes das paradas. Defina ações que possam eliminar as causas raízes e aumentar a disponibilidade do equipamento. Se a empresa já tem um sistema de gerenciamento do posto de trabalho, adotando o indicador OEE ou IROG, possivelmente esse diário de bordo já exista e já é possível coletar informações deste método, deste diário de bordo já existente. Em relação à eficiência energética, o objetivo seria reduzir as perdas energéticas. Ponto 1. Quais os maiores consumidores? Os que representam 80% do consumo total. Quais sistemas representam as maiores perdas? Ar comprimido, térmico, geração de frio, motriz? Faça um gráfico de Pareto dos maiores equipamentos, sistemas consumidores e quais
estão alocando 80% do consumo. Analise as informações e os equipamentos buscando identificar causas raízes das perdas energéticas. Defina ações que possam eliminar as causas raízes e reduzir as perdas. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se você gostou, deixe seu like, curta o canal e deixe seus comentários. Muito obrigado.